Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por gentileza, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos falar aqui sobre reforços, vamos falar aqui sobre o posicionamento do governo federal com relação à volta do futebol. Vamos fazer umas ressalvas aqui com relação a contratos que estão terminando de jogadores do Vasco da Gama. Primeiramente, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou hoje com relação à volta do futebol aqui no Brasil. Bolsonaro falou que por ele os campeonatos começariam com os portões fechados. No entanto, ele deixou a cargo do Ministério da Saúde para poder tomar essa decisão. Aí há duas maneiras de pensar: a segurança e a parte econômica. Qual o posicionamento de vocês com relação a isso aí? Tomamos conhecimento que o Ricardo Graça, zagueiro do Vasco da Gama, tem recebido sondagens de diversos clubes e que o contrato do Ricardo Graça está terminando agora, no próximo ano, em janeiro. Ou seja, a partir de julho, o Ricardo Graça poderia assinar um pré-contrato com outro clube. A gente mais uma vez ressalta e pede à diretoria do Vasco para se mexer com relação a isso, para este atleta não sair de graça do Vasco da Gama. O Vasco também tem algumas pendências de contratos para poder resolver nas divisões de base. Caso do Lineker, que o contrato termina agora no mês de junho. Então a gente pede para o Vasco acelerar esse processo. Enquanto isso, Antônio Lopes dá a entender que realmente o Bruno César será reintegrado. Antônio Lopes fez elogios aí ao Bruno César e tudo indica que teremos o retorno do Bruno César. E meus amigos, notícia que caiu como bomba hoje, na parte da tarde: o Levenciano, candidato à presidência do Vasco da Gama, mencionou que negocia com 12 jogadores. 12 jogadores. E assim que fechar com esses jogadores, ele virá a público para poder anunciar para os torcedores do Vasco da Gama. Abre parênteses aqui. Negocia para este ano. Há a possibilidade do Samir vir jogar no Vasco da Gama. Samir, que foi revelado na categoria de base do Flamengo, um jovem zagueiro ainda, que joga lá na Itália, na Udinese, tem contrato até 2023 com o clube italiano. Eu tenho um pensamento com relação a tudo isso aí. Vou manter o mesmo pensamento. Eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas que trabalham no Vasco. É jogar para a galera, porque ninguém
tem poder para poder trazer jogadores agora para o Vasco da Gama que não seja a atual diretoria. Alexandre, é para 2021. Isso é um tiro no pé. A gente está no mês 5, entraremos em maio, e os jogadores do Vasco e os funcionários estão sem salários. A possibilidade de jogador fazer corpo mole, sabendo que não vai ficar no Vasco da Gama, e com o agravante de salários atrasados, é enorme para esse retorno de campeonato. É enorme. Então eu acho que as coisas deveriam ser no seu tempo. Obviamente que empolga muito a torcida, porque 12 atletas é um time inteiro de futebol que está sendo negociado de forma extraoficial. Agora eu acho que alguns jogadores, como Leandro Castan, como Guarim, como Germancano, alguns meninos da base do Vasco da Gama, além de respeito, merecem também ter confiança para o próximo ano no Vasco da Gama. Então isso é muito, muito perigoso. Eu respeito a opinião de todo mundo, o torcedor do Vasco fica, obviamente, muito empolgado com isso. Mas a gente tem que ver o outro lado da coisa também. Quero um Vasco forte, quero bons jogadores no Vasco, sem dúvida nenhuma, mas tudo no seu tempo e sem desrespeitar quem está no Vasco hoje. Porque falar que vai trazer agora é complicado. A gente está falando de recessão, tantos problemas aí, enfim. Deixa aqui no comentário o pensamento de vocês, tá bom? Vasco neles e estamos juntos. Valeu!